Graça e paz, irmãos. Nós louvamos o Senhor. Ele está aqui, neste lugar. Ele está não porque você merece, porque eu mereço. Ele está aqui não porque nós temos méritos, somos bonzinhos, mas Ele está aqui porque Ele nos ama. Amor incondicional, amor verdadeiro, amor glorioso. Amor que foi capaz de tirar cada um de nós aqui da miséria, da escuridão, das trevas, para trazer para a maravilhosa luz do Filho do seu amor. Então, se o nosso motivo de estarmos aqui nesta manhã não for ter um encontro com esse Deus, nossa religiosidade não vai chegar a lugar nenhum. Porque bom mesmo é chegar na casa do Senhor e sentir a presença do Senhor. Então eu creio que todos nós que aqui adentramos na casa do Senhor nesta manhã, entramos com esse propósito. Não olhar para o nosso irmão, para o defeito dele, falar mal às escondidas, mas entramos aqui para adorar a Deus em espírito e em verdade. Entramos aqui para aprender com o Senhor da igreja, o Senhor Jesus, que é manso e humilde de coração. Então, que nesse momento seja um momento que todos nós estejamos em reverência na casa do Senhor, que nós estejamos assim com os nossos ouvidos atentos ao que Deus tem a falar, porque a palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito de Deus, irmãos, ele está dentro de cada um daqueles que estão aqui, que já entregou a sua vida a Cristo. Eu tenho um conselho para você que ainda não entregou a sua vida a Cristo: não perca tempo, não perca tempo. Jesus está voltando, os dias são maus e aproveita logo. Hoje mesmo, se ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureça o seu coração, porque Jesus está voltando. Irmãos, eu tenho uma palavra aqui que Deus colocou no meu coração, eu creio que Deus colocou no meu coração, porque nesse momento eu não estava pensando em mim mesmo, eu não estava pensando meramente em palavras humanas, eu estava pensando somente em Deus e na sua palavra, e eu creio que essa palavra ela trouxe edificação para a minha vida e trará para você também, que entrou aqui para ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem aí a sua Bíblia, em Lucas, capítulo 9, versículo 23, e Mateus 13, 15. Nós vamos ouvir nesta manhã um tema até um pouco assim que quem gosta do esporte vai entender mais ou menos o que é o tema que eu criei aqui dentro do tema anual, que é o discípulo de Jesus versus o coração endurecido. Então grave bem aí, escreve bem aí no teu coração isso aí, o seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus ou o seguidor de Jesus versus o coração endurecido. Então é isso que nós vamos falar um pouco aqui nesta manhã, e nós vamos ver que está dentro do nosso tema, porque uma vez que nós entendemos que ainda existe uma cruz, e que essa cruz que ainda existe é a minha cruz, é a sua cruz, a qual nós devemos tomar a cada dia, não é? E levar essa cruz seguindo os passos do Senhor Jesus, onde nós vamos ver que nessa cruz há aliança, há renúncia, há serviço, há obediência, há comprometimento, há santificação e mais coisas que você só encontra na Bíblia quando você lê a Bíblia. Então, o seguidor de Jesus versus o coração endurecido. Eu gostaria de pedir à nossa irmã Rebeca Nolasco que se colocasse em pé e lesse Lucas 9, 23, e a irmã Thalita se colocasse em pé e lesse Mateus 13, 15. Disse ele à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Chama a irmã Radassa, faz favor, minha queridinha. Você vai orar aqui pedindo a Deus para que coloque essa palavra no nosso coração, viu? Ore ao Senhor. Papai do céu, obrigada por mais um dia.
Que o Senhor possa abençoar todas as palavras da sua Bíblia, que o Senhor possa guardar no nosso coração e que possa ser um reflexo na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. A oração de uma criança é pura, né? E chega ao coração de Deus, e aí a palavra ela vai vir com mais clareza, com mais, né, ao nosso coração. Irmãos, escreve bem aí no seu coração. Eu tenho aprendido isso, primeiro porque o nosso pastor, a gente tem que ser discípulo, né? E a gente tem que, como disse o apóstolo Paulo, reter o que é bom para nós e rejeitar o que não presta, né? Diante do exame que a gente faz, principalmente quando tem fundamento bíblico. E por isso que o apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, sede imitadores, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, pessoas de Deus vale a pena a gente imitar. Pessoas que têm vida com Deus, vale a pena a gente olhar para os bons exemplos, não para os maus. Porque eu duvido que por mais que o homem seja um homem de Deus, ele às vezes não pisa na bola, né? Todos nós pisamos porque nós temos uma natureza pecaminosa, porém a gente não deve olhar para essas coisas, devemos olhar somente para as coisas que glorificam a Deus e que é bênção nas nossas vidas, porque todos nós deixamos a desejar, somos passíveis de queda. Irmãos, escreve aí no teu coração, olha, eu coloquei de maneira simples, porque Sinalva, minha esposa, ela sabe muito bem disso. As pessoas que convivem comigo no dia a dia sabem que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ter um caderno na mão, uma caneta, né? E gosto de estar em sintonia, mesmo no meu trabalho, sabendo que eu tenho a minha responsabilidade, devo ser responsável, fazer as minhas obrigações, mas não posso tirar os meus sentidos de Deus. Eu tenho que estar ocupando a minha mente o tempo todo, principalmente uma pessoa como eu, que veio de um mundo escravizado por prostituição, por vícios e mais outras porcarias, coisas nojentas, abomináveis aos olhos de Deus. Então a gente tem que procurar mesmo estar assim o tempo todo. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu quero mais do Senhor na minha vida, né? Guarda a minha mente, guarda o meu coração, porque o diabo ele ataca sem parar. Então a gente tem que estar assim, irmãos, porque senão a gente vai esquecer de Deus, a gente vai sair do foco, e Deus não quer que a gente saia do foco, porque quem deixar Jesus está perdido, e isso não temos como negar isso aí, né? Eu não posso negar, você não pode negar, porque sem Jesus não há salvação, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, estar o tempo todo procurando estar na presença de Deus, e aí nós vamos entender por que o discípulo de Jesus deve o tempo todo lutar, guerrear, para que a dureza de coração não entre dentro dele, porque no momento em que vai entrando, ele vai impedindo o Espírito de Deus agir na vida dele, ele vai impedindo ele que ele guarde a palavra de Deus no seu coração, e ele perde a sintonia, a conexão com Deus, e só vai falar o que não deve falar, agir da forma que não deve agir, e por aí vai. Então veja bem, eu coloquei assim, o verdadeiro seguidor de Jesus, ele esquece de seus próprios interesses e acompanha Jesus. É fácil? É fácil você saber que ainda existe uma cruz, que essa cruz é sua, que você tem que tomar ela diariamente, seguir os passos de Jesus, sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, sem olhar para trás, né? Agora, sabendo você também que os seus interesses próprios, que os seus desejos egoístas, que as coisas desta vida não pode tirar você desse foco, você não pode tirar você dessa conexão, não pode afastar você disso, de que você é um discípulo, um seguidor de Jesus, que precisa o tempo todo seguir os passos de Jesus. Vai haver momento que você vai ver só 2 pés, mas ali não pensa que é o teu, não são os teus pés que estão ali, não. Deus viu que você ia escorregar, Deus viu que você ia se afastar dele, Deus viu que você ia se desviar dele, viu que você estava pisando na bola, e ele te pegou ali nos braços ali, porque ele te quer perto dele, ele preparou a salvação para você, então ele não vai deixar você caminhar sozinho, porque você é discípulo, se de fato nós somos seguidores de Cristo. Isso quem tem que ver a nossa vida falando para as pessoas, não as nossas palavras, porque nossas palavras vento leva, mas atitudes vento não pode levar.
Então, meus irmãos, veja bem, se os meus próprios interesses, se os meus próprios desejos egoístas, se tudo que eu estou trazendo para alimentar o meu ego está sendo maior do que Jesus, então não adianta eu estar aqui. Não adianta você estar aqui. Só para querer transparecer para as pessoas que você é um discípulo, que é um seguidor de Jesus, que está carregando a sua cruz. Não, Jesus em momento nenhum, mesmo Jesus como um homem, porque Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele esteve como um homem. Ele esvaziou de si mesmo, tomou toda a forma humana, para deixar o exemplo para nós. Nós sabemos que não é fácil, porque requer de nós abnegação, requer de nós renúncia, obediência, fidelidade, santidade, tudo isso. Eu estava hoje comentando, eu e minha esposa e uma irmã nossa, que a gente, além de ser a cunhada de Sinal, uma pessoa de Deus, que a gente tem prazer de estar sempre perto, porque a gente não olha para os defeitos dela, só olha para as qualidades. E ela esteve no sítio ontem conosco lá, em comunhão com a gente, dormiu lá, e eu vinha falando com ela e Sinalva que eu sei, na área da prostituição, na área do vício, na área da violência, eu sei o que é abnegação. Hoje você não vê mais uma igreja jejuando, você não vê mais uma igreja pagando o preço para sair das garras de Satanás, das correntes, das algemas do diabo, porque parece que o jejum perdeu o seu sentido, o seu valor, mas naquela época lá era jejum direto, jejum e oração, palavra, para eu não poder ir para não precisar ir para centro de recuperação, como muitos precisam ir. Então, meus irmãos, veja bem, ser um seguidor de Jesus não é fácil. Ou você paga o preço para ser, ou você não paga também, porque Deus não quer meio termo. E também Ele sabe que se você está vivendo ou não de aparência. Então é Bíblia mesmo. Saiu da Bíblia, saiu da oração, perde o sentido, não pode ser seguidor de Jesus. Então, se os meus interesses próprios, se os seus estão sendo maior do que Jesus, nós não somos seguidores de Jesus. Não estamos levando a nossa cruz. E é interessante que você leu aí, em Mateus, no capítulo 13, a leitura que foi feita pela nossa irmã Thalita, que nós vamos ver um povo de coração endurecido. Mateus 13, 15, posto que o coração deste povo está petrificado, já tem uma tradução que fala endurecido, a gente sabe que é o mesmo sentido. Então, meus irmãos, veja bem, quando o coração do homem ele está endurecido, sua mente está fechada. Pode ter essa certeza. Olha, escreve isso aí no seu coração. Quando o coração do homem está endurecido, sua mente está fechada. Ele não quer ouvir os conselhos que vêm de Deus, ele não quer ouvir a palavra que vem de Deus. Hoje a gente estava até vendo lá na escola bíblica dominical, existe sim conselheiros, viu? Não pense você que não existe conselheiros. Agora, quando eu falo conselheiros, você precisa ter o dom do discernimento, saber quem são esses conselheiros, porque muitos são enviados pelo capeta, outros vêm de Deus, entendeu? Então, aqueles conselheiros que vêm de Deus, esse você pode estar pertinho dele, mas esteja pertinho dele mesmo, porque ele quer o melhor para você. Talvez Deus vá usar a vida dele para te trazer uma correção, uma repreensão, uma advertência, mas é o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus com a sua vida, usando os vasos que Ele trouxe naquele momento para te trazer, porque Ele não quer ver você com o coração endurecido, uma vez que você é um seguidor dEle. Então, como Ele quer que você segue os passos de Jesus, da maneira que Jesus caminhou, Ele não quer que o seu coração, que o meu coração seja endurecido. Então veja bem, eu não posso deixar que o meu coração endureça, que minha mente fecha, uma vez que Deus tem ensinamentos e direção para a minha vida. Quando você lê Isaías 48, 17, eu creio que o nosso irmão é rápido, ele já colocou ali Isaías 48, 17, um homem de Deus ali,
Quem tem visão, discernimento é um homem de Deus. E é o seguinte, meus irmãos, quando a gente lê Isaías 48, versículo 17, nós vamos ver ali algo interessante, que diz assim, olha: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Deus só nos ensina o que é útil. Aquilo que não presta não vem de Deus. Aquilo que é para nos afastar dele, aquilo que é para endurecer o nosso coração, aquilo que é para fechar nossa mente, não vem de Deus. Porque dele só vem o que é útil para a nossa vida. E ele é o nosso guia para nos ensinar a caminhar diariamente. Então, uma vez que você, meu irmão, uma vez que todos nós que aqui estamos, da criança ao mais adulto, né, como aquele dizer popular, você que está aqui na igreja há mais de 60 anos, você que entrou agora, que tem uma semana de crente, que para Deus ele não faz acepção de pessoas, ele quer vida no altar, ele quer busca pela presença dele, não é? Ele não quer religiosidade nossa, ele quer vida santa, vida pura, vida de obediência, vida de fidelidade, de comprometimento com ele, com a sua palavra, não é? Então, quando a gente entende isso, que Deus, na sua palavra, ele nos ensina somente o que é útil para nós, e que nos ensina a andar no caminho certo, sem sair da vontade dele. E isso nos faz pensar, trazer em memória somente aquilo que nos traz de esperança, porque ser um discípulo de Jesus, ser um seguidor de Jesus, tomar a nossa cruz e seguir os passos de Jesus diariamente, é esperança para a nossa mente. As coisas que Deus preparou para nós, que os olhos não podem ver, que os ouvidos não podem ouvir, as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, são essas coisas que nós devemos trazer em memória. Aquilo que nos traz esperança, aquilo que nos leva para perto de Deus, porque nós somos seguidores de Jesus e não podemos de forma nenhuma deixar que a dureza de coração entra dentro de nós e fecha a nossa mente e nos afasta do Deus que nos chamou através da obra do Espírito Santo, para que possamos hoje estar aqui. Você está aqui hoje, você fez a melhor escolha. Agora, Deus de longe conhece os nossos pensamentos. Deus sonda o nosso coração. Por isso que Ele quer que nós pensamos nesta manhã, pensamos juntos, trazemos em nossa memória uma reflexão profunda ao ponto de nos levar a entender que, como seguidores de Jesus, que toma diariamente a cruz e segue os passos de Jesus, não pode ter um coração endurecido. E Mateus, o versículo que foi lido aí, fala que havia um povo, não era uma pessoa. Aí a coisa fica mais grave ainda, porque quando é uma pessoa, já é grave. Agora imagine quando é um povo. E sabe o que eu estava pensando, e trago em memória aqui agora? Que às vezes dentro da igreja, um começa com o coração endurecido e vai contaminando outros. E aí, quando você menos espera, ao invés de um, formou vários, com o coração endurecido. Mas sabe por que isso aconteceu? Porque o diabo, a carne, o mundo, o pecado, não quer que nós sejamos seguidores de Jesus, que toma cada dia a nossa cruz e que diariamente segue os passos de Jesus. Meus amados, eu estava vendo essa questão de coração endurecido. E eu fiquei pensando,
Um coração endurecido, meus irmãos, sabe o que ele faz com nós? Eu não vou dizer com as pessoas lá fora, não, porque isso é o plano do inimigo. Olha, escreve isso aí no teu coração. O diabo sabe quem faz a vontade dele e quem não faz. O diabo sabe quem é escravo dele e quem não é. Da mesma forma, a carne sabe, o mundo sabe, o pecado sabe, todos os inimigos do crente sabem. Então veja bem, o coração endurecido, ele tira de mim, ele tira de você a capacidade de ser sensível e ensinável. Isso é muito sério, irmãos. Grave bem aí, olha, o coração endurecido que fecha a mente do homem, ele tira do próprio homem a capacidade de ser sensível e ensinável. Agora eu volto e pergunto, como é que, se o meu coração está endurecido, se minha mente está fechada, não é? Se o meu coração não é ensinável, se o meu coração não é sensível, eu vou receber o que nós lemos há pouco instante, dizendo que Deus só tem o que é útil para as nossas vidas, e Ele é guia para nos levar nos caminhos certos. Irmãos, às vezes a gente brinca de ser crente. Se você prestar atenção, às vezes no nosso meio existe muita hipocrisia, irmãos. Eu estou aqui porque eu me coloquei diante de Deus. Não estou dizendo que eu sou mais espiritual do que ninguém, não, meu irmão. Não sou, não. Longe de mim. Eu lembro sempre das palavras de Paulo. Pela graça de Deus eu sou o que sou. Não era nem para eu estar aqui, já era para eu estar no inferno há muito tempo. Não tenho medo de dizer não, porque a vida é abominável que eu vivi aos olhos de Deus, mas Deus teve misericórdia de mim e me deu essa oportunidade de estar hoje na presença do Senhor. Então, vamos deixar de lado a hipocrisia, vamos deixar de lado capa de religiosidade, essas coisas. O que Jesus falou? Olha, vocês por fora são lindos, maravilhosos, né? É como aquele sepulcro lá caiado, que você chega lá no cemitério, tem cada sepulcro luxuoso, né? Quem tem din-din, né? Chega até fazer aqueles sepulcros lá luxuosos, mas o que tem lá dentro? Tem o que lá dentro? E aí? Quantas das vezes a gente chega no templo com uma religiosidade incrível, há uma baita de uma capa religiosa, mas coração endurecido. Não vem dizer que Deus não sabe que você tem, que eu tenho um coração endurecido, não, que Deus sabe. Não brinca com Deus, não, o negócio é sério. Se Deus de longe conhece os meus pensamentos, Ele não vai conhecer o meu coração. Então, por isso que o homem, o adorador de Deus, que quer adorar a Deus em espírito e em verdade, antes de vir para o templo, comece a cultuar na sua casa. Tem alguém falando com você, mas você não deixa de cultuar se alguém estiver falando com você, se alguém estiver chamando a sua atenção, se chegar alguém na sua casa, se você estiver em espírito, você não deixa de cultuar. Se os seus pensamentos estiverem em sintonia com os pensamentos de Deus, se você está realmente com o seu coração desejoso de estar na presença de Deus, nada impede teu culto, nada impede o meu culto. Aí eu venho para a casa de Deus, eu não vou ver defeitos de irmãos, que uma coisa que a gente vê hoje em dia é semeadores de contenda aí dentro da igreja, fofoca, tantas coisas acontecendo, irmãos que não conseguem cultuar porque tomou raiva de irmãos, e por aí vai, uma série de porcaria, que impede o verdadeiro adorador se prostrar, derramar o coração, derramar a alma perante o Senhor. Irmãos, desde o primeiro dia que eu comecei a minha vida cristã, eu louvo a Deus. Eu sei que eu sou falho, passivo de queda, deixo muito a desejar, mas Deus colocou pessoas no meu caminho para me mostrar de fato o que significa adorar, o que significa ser discípulo de Jesus, estar com o coração sensível
você entender que quando você está errado, quando você não está agradando a Deus, não precisa você demonstrar tristeza dentro da igreja, mostrar através do seu semblante para todo mundo, não, vá para o seu quarto de oração, vá para a presença de Deus, se conserte com Deus a sós, que a salvação é pessoal, individual, a fé também. Chega, meus irmãos, de querer se aparecer para as pessoas, dizer que você é crente, e se o seu coração está endurecido. Discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, que quer tomar a sua cruz diariamente, para viver uma vida de aliança, de renúncia, de serviço ao Senhor, não pode ter um coração endurecido. Não pode. Meus irmãos, o nosso pastor, ele sabe disso, porque ele anda em sintonia com Deus. E ele, nesse momento, ele sabe que eu nunca, em momento nenhum, fora da presença de Deus, da presença dele, porque se eu estou em comunhão com ele, eu sou um com ele em Cristo. E ele sabe, porque Deus revela para ele é homem de Deus. Mas onde eu estou, eu tenho dito para as pessoas, olha, o nosso pastor é um homem de Deus. Mas eu falo isso não é para agradar quem anda perto dele não, viu? Eu falo isso para dizer que eu vejo isso com os meus olhos espirituais. E conheço pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pela sua vida com família e tudo. E eu tenho dito, olha, Deus é o Senhor do tempo. Ele está aqui em Guaí porque quem trouxe foi Deus através das nossas orações. E Ele nos ensina sempre aqui no púlpito. Desse púlpito aqui só tem saída, e principalmente eu louvei a Deus quando Deus iluminou a mente dele, colocou no coração dele esse tema tão importante, que muitos estão achando que ser discípulo de Jesus é fácil, né? Não, é pagar preço, é renúncia, é abnegação. Sua vida, olha, a mudança, eu estava lendo algo interessante sobre a mudança que chamou muito a minha atenção. A mudança, a chave dela é por dentro, só se abre por dentro. É por isso que a mudança é de dentro para fora. Ninguém vai consertar a tua vida a não ser Deus, mas Deus só vai consertar se você pegar a chave que está na sua mão, que é a oração, que é a vida com Deus, que é a intimidade com Deus, que é a busca pela presença de Deus. Se você pegar essa chave e lá no seu coração, no seu interior, e tirar tudo que não presta, principalmente a dureza de coração. Muitos no passado se perderam por causa da dureza de coração. E o inimigo de Deus, o inimigo das nossas almas, sabe disso, sabe muito bem disso, e nesses últimos tempos ele está investindo nessa área, trazendo endurecimento para o coração principalmente das pessoas que servem a Deus, para que não seja discípulo, que não seja seguidor de Jesus, que tome a sua cruz e segue os passos de Jesus a cada instante. Então o nosso pastor, ele colocou uma leitura, quem está lendo, né? Eu confesso, minha esposa sabe disso, o ano passado eu me perdi na leitura porque eu gosto de ler devagarzinho, e deixei, mas esse ano eu coloquei o propósito no meu coração de não perder um dia, que eu tenho outras leituras que eu faço também. Então veja bem, nós estamos estudando o livro de Êxodo, e nós vamos ver, principalmente nesses últimos capítulos de Êxodo, que o coração do faraó estava endurecido. Quando você estuda o capítulo 5 de Êxodo, você vai ver que o coração dele estava endurecido, mas foi porque ele mesmo, não foi Deus não. Quer ver? Estude com atenção. Foi ele mesmo que endureceu o coração dele. Agora, quando você vai para as outras referências, foi Deus que endureceu o coração dele. Então, uma coisa é Deus endurecer o coração do homem, outra coisa é o próprio homem endurecer o coração dele. Tem que ter o discernimento.
tem que ter o discernimento. Meu coração está endurecido, foi porque Deus endureceu, porque Ele tem um propósito, porque Ele me quer como um seguidor de Cristo, quer consertar a minha vida, mudar a minha vida, ou eu mesmo que não quero o conserto de Deus, a mudança de Deus para a minha vida, e endureço o meu coração. Então tem que ter isso, e saber que a mudança é de dentro para fora. Muitos de nós não estamos sendo mudados, porque queremos mudar de fora para dentro. Perca de tempo. Perca de tempo. Aí você só vai vestir capa de religiosidade. Só vai ter hipocrisia na sua vida. Mas se você entender que dentro de você o Espírito de Deus habita e que Ele quer trazer de Deus uma mudança para a sua vida, aí é algo diferente. Você vai entender que entre ser um seguidor de Jesus, que toma a sua cruz diariamente e segue os passos de Jesus, e ter um coração endurecido, eu tenho certeza, se você for humilde de coração, se eu sou humilde de coração, eu vou preferir ser um discípulo de Jesus, mesmo pagando o preço. Meus irmãos, quando você lê Filipenses capítulo 1, 21, que é um verso bem conhecido nosso, quando o apóstolo Paulo ele fala assim: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Tem uma tradução que diz desta forma: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Nessa diz ganho. Tem uma que fala o morrer é lucro, é lucro. E eu estava estudando sobre isso, porque veja bem, a gente às vezes lê um verso da Bíblia, mas a gente fica só naquilo ali. A gente tem que buscar mais o conhecimento. E meus irmãos, se você prestar atenção, se você ler isso com muita atenção, você vai entender que quando Paulo escreveu aquelas palavras ali, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ele estava naquele momento acorrentado. Naquele momento ele estava acorrentado. É fácil você estar acorrentado, dizer isso, sem contar que antes ele já havia sido torturado e preso em Roma. Olha só, irmãos, vida é fácil? Vida de seguidor de Jesus é fácil? É só mar de rosas? Ele estava acorrentado, tinha sofrido torturação, foi preso em Roma e estava dizendo isso: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Discípulo, seguidor de Jesus. Seguidor de Jesus que entende que o coração endurecido não pode estar dentro dele. Agora lá no Salmos 34, versículo 18, fala de outro tipo de coração. Estamos quase terminando. Fala de outro tipo de coração. Fala do coração quebrantado. Que esse coração, nós vamos ver que Deus tem prazer de estar perto dele. Perto está o Senhor de todos que têm um coração quebrantado. Salmos 34, 18. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Só ali. Esquece o espírito, só o coração quebrantado. Você percebe uma coisa aí? Que Deus quer que você tenha, Deus quer que eu tenha um coração quebrantado. Agora pode ter certeza. Essa luta vai estar diariamente na nossa vida. De um lado, os inimigos que se opõem a Deus, que não quer te ver como discípulo, seguidor de Jesus, que sabe que tu tem uma cruz para tomar diariamente. Ele não quer que teu coração seja quebrantado. Ele não quer que o meu coração seja quebrantado na presença do Senhor. Mas Ele vai trazer endurecimento. Ele vai trazer endurecimento para o nosso coração. Vai fechar a nossa mente. E aí, meus irmãos, misericórdia. Aí eu lembro de Clóvis, que triste, como é triste. Como é triste, misericórdia, se a gente preferir um coração endurecido do que um coração quebrantado. Mas talvez, publicamente, para agradar a homens, até choro tem dentro da igreja, dizendo que quer na presença do Senhor ali e da igreja esse coração quebrantado. Mas quando sai daqui, misericórdia, parece que esqueceu de tudo.
o coração continua endurecido. Como vai pegar a sua cruz? Como vai tomar a sua cruz e seguir os passos de Jesus? Meus irmãos, vamos deixar de lado a religiosidade. Vamos deixar de lado essas coisas que só faz impedir o nosso crescimento espiritual. Vamos pagar o preço de ser seguidor de Cristo. Não só porque o nosso pastor diz que nós devemos ser, não só porque quem Deus escolhe para vir aqui, seja Thalita, seja Sinalva, seja Dr. Valdeci, seja Clóvis, seja quem for. Não é só porque a pessoa, o escolhido está dizendo isso, não é a palavra de Deus, é a bússola do cristão. Para terminar, vou trazer em memória para mim e para você, para nos ajudar a tirar de dentro do nosso coração toda a dureza. Billy Graham, inclusive o nosso irmão, o pastor Jabas, mandou até sempre manda, você que gosta das mensagens de Billy Graham, das frases. Ele diz, é tempo de estar com os 2 pés dentro da igreja, é tempo de estar com os 2 olhos na Bíblia, é tempo de estar com os 2 joelhos no chão em oração. É a única forma, não existe outra. Se os meus joelhos não estão no chão em oração, se os meus olhos não estão na Bíblia, se os meus dois pés não estão no templo adorando a Deus em espírito e verdade, não para viver vida de aparência, aí vai ficar mais fácil para vencer o endurecimento de coração. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude a guardar essa palavra no nosso coração, né? E sairmos daqui verdadeiramente pedindo ao Senhor que nos ensine de fato a sermos seus seguidores de Jesus. Amém?